Olá, sejam bem-vindos ao Sprint Adventure, da nossa aula sobre dons do Espírito Santo, a nossa continuação. Estou bem empolgado para aquilo que Deus vai fazer. Meu nome é Elvésio Coimbra. Se você puder ir, já pega a tua Bíblia, o teu caderno de anotação. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Feche os teus olhos aí, vamos orar para a gente convidar a presença do Espírito Santo. Afinal, se nós vamos falar de dons do Espírito, a gente precisa da presença do Espírito aqui com a gente. Então, feche os teus olhos aí. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Espírito Santo está liberado sobre essa terra. Obrigado porque os céus estão abertos sobre nós. Nós declaramos aqui uma liberação do Espírito Santo de Deus. Pessoas sejam tocadas enquanto assistem essa aula, que eles possam experimentar dos dons do Espírito, dos toques do Espírito, que a tua mão venha sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre os dons de elocução. Hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação e os dons de poder. Essa é uma categoria que a gente faz, né? Dons de elocução, dons de revelação e dons de poder, que é uma forma didática da gente poder trabalhar os 9 dons do Espírito Santo, tá bom? Então, se você puder, pega aí a tua Bíblia, vamos começar com Bíblia, afinal de contas a gente não quer mover no Espírito sem Bíblia. Abre aí em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 a 11, vamos relembrar aqui o texto, 1 Coríntios 12, 4 a 11, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum. Presta atenção nessa palavra. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas e a outros a interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Bom, a palavra de Deus está nos ensinando várias coisas aqui, como a gente já falou. Dons de elocução, que são oração em línguas, interpretação de línguas e os dons de profecia, né? Então, esses 3 dons, eles juntos são aquilo que a gente chama de dons de elocução, onde Deus usa a nossa língua para declarar algumas coisas. A segunda forma que a gente vê aqui, que a gente vai falar hoje, são os dons de revelação. Quais são os dons de revelação e qual é o propósito desses dons de revelação? Bom, a gente vai falar sobre os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Qual é o propósito desses dons de revelação? Obviamente, como todos os outros dons, mas em especial esse, ele tem o fim de manifestar o amor de Deus. Afinal de contas, nada nos faz nos sentir mais amados saber que alguém sabe tudo sobre nós. Então, Deus sabe tudo sobre todos. Ele é onisciente e Ele pode nos conectar e nos mostrar o coração das pessoas, os segredos mais profundos. Ele também consegue nos dar os segredos mais profundos da sabedoria que está no coração de Deus. Toda sabedoria ela vem de Deus e ao mesmo tempo o discernimento de espíritos. Afinal de contas, a gente precisa ter essa revelação do que está acontecendo em cada atmosfera. E o primeiro dom que nós vamos falar é sobre o dom da palavra de sabedoria, né? Onde que acontece a palavra de sabedoria? Ela normalmente está conectada ao seguinte ponto: a você trazer um insight, uma solução, algo que não pode vir de uma solução simplesmente humana, mas é uma direção sobrenatural que pode trazer ali sabedoria para solucionar um problema, para trazer uma inovação, uma decisão que precisa ser tomada. Quem entende isso vai além de inteligência comum. A gente não está falando aqui de uma sabedoria humana, mas de uma sabedoria divina. Vocês devem se lembrar da oração que Salomão fez para Deus, pedindo justamente isso, a sabedoria. E eu quero mencionar aqui um exemplo
1 Reis, capítulo 10, abre aí comigo, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 3, e depois também do 6 ao 9. Olha o que diz o texto. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Então presta atenção nisso. Olha a sabedoria que Salomão carregava. Não era algo humano, ao ponto de reis procurarem Salomão para descobrir de onde vinha essa sabedoria. E disse o rei: é verdade que o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria, e eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes os seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei para que você execute o juízo e a justiça. Então olha o quanto essa rainha, a rainha de Sabá, exaltou a sabedoria de Salomão. Mas eu gosto muito de um exemplo de como Salomão usou essa sabedoria. Talvez você deve se lembrar daquela história onde tinha duas mulheres. Uma das mulheres, ela perdeu o seu filho. E porque ela perdeu o seu filho, ela começou a brigar pelo filho da outra, falando que o filho era dela. Então agora você tem duas mulheres brigando, dizendo: eu sou a mãe dessa criança. E elas estavam ali em luta, ao ponto de uma delas afirmar: olha, se precisar então, mata o menino, porque eu sou a mãe ou ela é a mãe. E ficava aquela dúvida. Então Salomão, com toda essa sabedoria que a rainha de Sabá já tinha percebido, o que ele diz? Ele fala: vamos fazer o seguinte, nós vamos matar o menino e partir ele ao meio, e nós vamos dar a metade para cada um. Naquele mesmo instante, a verdadeira mãe se levanta e diz: não mate, pode deixar a criança com ela. Naquele mesmo momento, Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe, porque só uma mãe de verdade não cogitaria a hipótese de matar o teu filho. Então o amor maternal, o amor genuíno, fez com que aquela mãe se colocasse à prova e falasse: eu prefiro abrir mão do meu filho do que ver ele morto. Então isso trouxe a solução para que Salomão pudesse trazer ali a verdade de Deus, o alinhamento. Ele fala: pega a criança, entrega para a verdadeira mãe, e ele consegue solucionar isso. Isso não foi algo humano que veio na cabeça de Salomão apenas, isso é a manifestação da palavra de sabedoria, da sabedoria divina, que nos ajuda a trazer soluções para problemas, às vezes, que parecem impossíveis de serem solucionados, e Deus vem com a solução. Então esse é o primeiro dom que nós estamos falando hoje. O segundo dom que eu queria trazer para você é a palavra de conhecimento, que muitas vezes é chamado exatamente de revelação, né? A palavra de conhecimento é aquilo que penetra o coração da pessoa, porque é uma revelação vinda direta de Deus. É algo sobre o passado dela ou sobre o presente dela que você não teria como ter acesso àquela informação. É algo íntimo, pessoal, não tem como você acessar aquilo a não ser que Deus revele para você. Então Jesus, por exemplo, ele usou da palavra de conhecimento. Você deve se lembrar, ele usou da palavra de conhecimento com a mulher samaritana. Você lembra disso? Com a mulher samaritana, ele está ali conversando com ela, e lá em João capítulo 4, abre aí comigo, João 4, versículo 17 a 19. João 4, 17 a 19, ele vai dizer assim: a mulher responde a Jesus: não tenho marido, respondeu. E Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor,
vejo que tu és profeta. Ou seja, ele teve ali uma palavra de conhecimento e apontou para ela, olha, deixa eu dizer, você pode tentar enganar os outros, mas você não me engana, porque Deus já revelou teu coração para mim e você está vivendo aqui uma vida errada, você está vivendo com um marido que não é teu. E é por isso que você está vindo aqui. Aí você começa a entender o contexto. Por isso que ela está indo ali no meio da tarde buscar água sozinha, porque as esposas não iam naquele horário, mas ela não queria encontrar com as outras esposas. Então não foi só uma inteligência de Jesus, mas uma palavra de conhecimento que acessou o coração dela, faz com que essa mulher samaritana seja salva e venha trazer uma cidade inteira para apresentar para Jesus. Esse é o poder da palavra de conhecimento. É quando você... Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em uma cidade e quando a gente foi, na verdade eu estava acompanhando um pregador, não fui pregar, estava acompanhando um pregador, foi durante o ano de 2018 e nós fomos em Taubaté. E a gente foi nessa cidade, numa igreja de uns amigos nossos. E enquanto a gente estava lá, a pessoa que ia pregar naquela noite falou, olha, faz o seguinte, vocês que vieram comigo comecem a orar e pedir a Deus palavras proféticas e palavras de conhecimento, eu vou botar vocês no fogo. Eu amo isso no Dunamis, quantas vezes a gente é colocado no fogo para buscar palavras de Deus e como Deus faz de forma poderosa. E a gente estava ali, e enquanto a gente estava ali, eu comecei a sentir umas palavras e me veio o nome de uma pessoa, me veio o nome que aquela pessoa estava internada e que aquela pessoa tinha um parente lá dentro da igreja naquela hora, e ela estava lutando contra o câncer. E eu falei, nossa, mas isso é muito específico. Eu falei, libera essa palavra ou não libero? E fiquei assim meio temeroso, né? Todos nós passamos por isso, em ficar meio temeroso quando a palavra é específica demais, mas não existe sobrenatural sem risco e fé. Então na hora que me deram o microfone, eu falei, olha, eu estou sentindo algo no meu espírito, eu não sei se faz sentido aqui, mas se tiver alguém, não deixe de compartilhar. Eu senti o nome, falei o nome da menina, falei, olha, ela está internada, ela está com câncer e eu sinto que tem um parente dela aqui. Tem alguém assim nessa situação? Aquele silêncio de 30 segundos que parece uma eternidade. E de repente eu estou olhando e procurando alguém, nenhum movimento. E de repente eu vejo uma mulher cutucando o marido, falando, você não vai falar nada, é a tua sobrinha. E aí eu falei, eu não perdi o Kairos, né? Eu já falei, oi, tudo bem? Está acontecendo algo aí? Posso te ajudar? E ela falou, a sobrinha dele está internada e toda a nossa cidade está em oração por essa menina. Ela está com câncer e a cidade está levantando um clamor por ela. Então a gente ia chegar da noite naquela cidade, eu não sabia de nada, então a gente começou ali a levantar um clamor, e nós acreditamos assim, Deus está querendo fazer algo. E o quanto isso impactou as pessoas ali, pelo fato de nós não sabermos de nada e de ter já uma movimentação, e como Deus trouxe aquela menina que nem no culto estava, mas tinha ali um tio dela, um parente, que estava ali como alguém que a gente poderia usar para orar, tomando essa intercessão pela família e declarar a cura. Percebe o quão poderoso pode ser uma palavra de conhecimento? O quanto isso pode conectar os corações. Eu me lembro quantas vezes Deus usou palavras de conhecimento para abrir o coração, para depois vir com as palavras proféticas. Então é muito importante você estar sensível à voz de Deus e começar a exercitar, a treinar. Então como é que você pode treinar a palavra de conhecimento? Bom, é simples, pega uns amigos teus aí, pode ser a galera daqui que está no teu grupo lá, quando você vai debater as aulas do Sprint. Cara, você vai lá e você começa a pedir ao Espírito Santo, Senhor, quais são os segredos dessa pessoa e como eu posso ser um canal de Deus na vida dela? E você começa a pedir a Ele para revelar os segredos do coração daquelas pessoas, para que você possa ter uma palavra de conhecimento, para que isso abra o coração, ela se sinta amada e ao mesmo tempo você possa vir com a palavra profética, direcionando, apontando o destino, apontando aquilo que Deus queira fazer, tá bom? Então essa é, primeiro, palavra de sabedoria, como Salomão foi usado. Palavras de conhecimento, Jesus foi usado de uma forma muito poderosa. Outra pessoa que foi usada de uma forma muito poderosa, Pedro.
Você se lembra dessa história? Onde Pedro teve uma palavra de conhecimento ali a respeito de Ananias, que Ananias estava mentindo para o Espírito Santo. E Pedro pega ali no Espírito, por meio de uma palavra de conhecimento, e traz uma verdade de Deus ali, e combate aquela mentira, o engano que estava acontecendo naquele momento. Jesus também teve outras palavras de conhecimento. Você lembra sobre Natanael? Natanael estava lá debaixo de uma árvore, Jesus falou, eu te vi sentado debaixo de uma árvore. Jesus teve uma visão por meio de uma palavra de conhecimento para que pudesse trazer Natanael a um encontro com ele. Então, a palavra de conhecimento é uma ferramenta do Espírito Santo extremamente poderosa e nós não podemos deixar de usá-la, tá bom? Terceiro dom, para a gente falar sobre os dons de revelação, é o dom de discernimento de espíritos, né? Que é um dom que nós sabemos que é de discernir a procedência de um espírito e o espírito que está atuando em um determinado ambiente. E esse discernimento capacita o ser humano, em primeiro lugar, é o Espírito de Deus, é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo que está atuando no ambiente? São anjos que estão atuando naquele ambiente? É o homem que está atuando naquele ambiente? Ou são espíritos malignos, demônios e Satanás que está atuando naquele ambiente? Então ele consegue ter esse discernimento sobre quem está atuando naquele ambiente, na vida daquela pessoa. Não sei se você já passou por isso, mas tem lugares que às vezes as pessoas estão ali tendo manifestações demoníacas e o povo está achando que é uma manifestação do Espírito Santo, quando na verdade não é. Se você não tem discernimento, você está lá orando, dizendo mais Deus, e o cidadão está precisando ser liberto, quando você deveria estar botando a mão na cabeça dele lá e repreendendo os demônios e expulsando os demônios. Então a gente tem que ter muito cuidado para discernir espiritualmente o que está acontecendo ali. Tem dois casos que envolvem essas situações que eu gosto muito na Bíblia. Uma delas é em Atos 16, versículo 16 a 18. Abre aí comigo, Atos 16, versículo 16 a 18. Aqui é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está ali no meio da missão e uma jovem começa a acompanhar eles, teoricamente abraçando o evangelho e sendo fiel ali, ouvindo a palavra. Mas olha o que diz lá em Atos 16, versículo 16 a 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Presta atenção, isso não quer dizer que tinha uma manifestação física. Tá? Às vezes o inimigo ele fica ali oculto, ele está possesso, mas você não está vendo nada ali. A menina estava andando normal, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus dons. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Percebe o engano? Ela não estava falando uma mentira. Ela estava falando a verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, é verdade. Eles anunciam o caminho da salvação, é verdade. Ela repetiu isso por muitos dias, ela estava declarando uma verdade. Porém, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Ele não disse para a menina, ele disse ao Espírito que estava na menina. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Percebe o discernimento de espírito do apóstolo Paulo. Ele percebeu, não, peraí, tem um engano aqui. Essa menina está indo atrás de nós, ela está dizendo que nós estamos anunciando o caminho da salvação. Ela está falando que nós somos servos do Deus Altíssimo. Está tudo parecendo que é algo de Deus. Só tem uma coisa, ela não consegue largar a adivinhação. Ela não consegue deixar de ser fonte de lucro. Ela não consegue se libertar desse cativeiro. Tem alguma coisa prendendo ela aqui. O apóstolo Paulo pega isso no espírito e com ousadia ele faz uma declaração para que esse espírito soltasse a vida dessa menina e então ela foi liberta. Outra pessoa que precisou ser liberta é quando Felipe ele é enviado para Samaria e ele começa a pregar o evangelho e pessoas começam a entregar sua vida para Jesus. Os apóstolos ficam sabendo disso. Pedro e João vão com Felipe, vão até Felipe, encontram com Felipe e eles começam a orar e colocar a mão na cabeça das pessoas. As pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Naquele momento, um homem chamado Simão, o mágico, que era muito reconhecido na época, oferece dinheiro para Pedro.
Ele teve a coragem de oferecer dinheiro logo para Pedro, que não tem papas na língua. E aí Pedro vira para ele e fala que o teu dinheiro seja para a tua perdição. E ele já repreende ali o espírito, ele percebeu, peraí, porque esse homem tinha crido. Ele acreditou no Evangelho. Esse homem estava andando com Filipe, eles estavam atrás de Filipe, mas até então ninguém teve o discernimento de falar, isso aqui é um engano. Isso aqui, na verdade, precisa ser corrigido agora. Então Pedro confronta ele, repreende as ambições egoístas de poder que ele tinha para que o coração dele pudesse ser alinhado, para que esse homem não se perdesse. E a gente espera que ele não tenha se perdido. A Bíblia não dá seguimento ali nessa história, mas o que ela traz é o cuidado que nós devemos ter para que o nosso coração não venha se encher de ambição por poder, e a gente venha desprezar o mover do Espírito, tentando comprar, pagar para fazer parte de algo que precisa ser genuíno do próprio Espírito. Então guarde sempre o teu coração. Então esses 3 dons, vamos lá? Palavra de conhecimento, né? Que foi que a gente falou, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esses 3 dons são os dons que nós chamamos de revelação, ok? Agora a gente vai para os outros 3 dons que nós chamamos de dons de poder, que é onde há a manifestação do poder de Deus. Quais são esses dons? O dom da fé, o dons de cura, tá? Guarda muito bem isso, não é dom de cura, é dons de cura. Então, dom da fé, dons de cura e operação de sinais e maravilhas. Esses 3 dons são o que nós chamamos os dons de poder, porque ele realmente traz a manifestação do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. E aí a gente vai falar então primeiro sobre o dom da fé, que não é uma fé normal, a gente tem aquela fé de salvação, que é um dom de Deus, que Deus nos dá para que a gente seja salvos. Esse dom é muito bom, mas não é desse dom que a gente está falando. A gente está falando de um dom que ele excede entendimento, um dom que nos faz dar passos de fé extravagantes e nos faz ver milagres, nos faz ver romperes, nos faz acreditar em visões de Deus para construir o reino de Deus aqui de uma forma extravagante. Se você puder, abre aí comigo Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, 20 fala um pouco sobre o que seria esse dom, o mover desse dom. Abre aí comigo. Para ser um apóstolo, para ser um profeta, para ser um evangelista, é essencial para a tua caminhada. Você precisa pedir para o Espírito Santo. Aliás, fazendo parênteses, né? Às vezes as pessoas não sabem, o apóstolo Paulo fala, busque com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Não é o dom que vai fazer você aparecer, não é o dom que parece que você é espiritual, não é o dom que parece que você é mais importante, não tem nada a ver com isso. O dom, os principais dons, os dons que você mais deveria procurar, dons são ferramentas. Na mão de quem? Na mão dos ministérios. Então, cada dom, o apóstolo, precisa de um determinado tipo de dom. Profeta, de outro tipo de dom. O evangelista precisa de outros dons. Pastores, outros tipos de dons. E vamos dizer assim, cada função exige de você um mover do Espírito com os dons diferentes. É a mesma coisa de você colocar um bisturi na mão de um pedreiro. Se você é um construtor, você vai precisar enxergar a casa, você vai precisar enxergar a importância da construção, dos fundamentos, de botar a base. Quem que é o pedreiro? O pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, é o apóstolo, é o construtor, é aquele que vai botar fundamento, a base, vai ter a visão de olhar para o projeto e botar a coisa para acontecer. Ele vai precisar do dom da fé, ele vai precisar de dom de operação de milagres, sinais e maravilhas, ele vai precisar do dom da profecia, para ele estar atento, ouvindo a voz de Deus e declarando a voz de Deus sobre a vida das pessoas. Então percebe que cada um, o pastor, ele vai precisar de palavra de sabedoria, ele vai precisar, porque ele vai fazer muito aconselhamento, ele vai precisar de discernimento de espírito, para não ficar aconselhando um endemoniado. O endemoniado você liberta ele, você não aconselha ele. Então você vai precisar ali ter sagacidade com dom de cura, especialmente cura na alma, você vai ter que lidar muito com as pessoas. Então tudo isso, quais são os melhores dons para você? Aqueles que estão conectados com o ministério que Jesus tem para a tua vida, tá bom? Então vamos lá, dom da fé, Mateus 17, 20. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá
ele irá, e nada lhe será impossível. Percebe? Nada lhe será impossível. Quem tem esse dom da fé, que não é a fé da salvação, o dom da fé, ele te capacita a conseguir ver o que ninguém está vendo, a conseguir caminhar onde ninguém está caminhando, e também a acreditar no impossível, naquilo que Deus pode fazer. E isso é uma graça, é um dom de Deus. Não é porque a pessoa é mais especial do que os outros, mas é porque tem um propósito de Deus, lembra? Tem sempre um proveito comum, tem sempre um objetivo comum para o corpo de Cristo, para que os dons sejam concedidos, tá bom? Então, o dom da fé, Abraão é um exemplo disso. Abraão é chamado de o pai da fé, né? Já pensou você saindo de uma terra, indo para uma outra terra, que você nem sabe qual é, que você está construindo, você está caminhando com Deus, saindo do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei ainda. Que terra é essa? Nem sei que terra é essa, mas só sai andando. Só tendo o dom da fé para sair andando no meio do nada, em direção ao nada, crendo que você vai chegar em algum lugar. Isso é o dom da fé, tá? Na prática. Então Abraão usou muito esse dom para realmente vivenciar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Vamos falar também sobre os dons de cura, né? Cura é qualquer condição física ou psicológica que é curada. Então muitas vezes as pessoas vão ter situações de espíritos de enfermidade. Às vezes a doença ela é espiritual, tá bom? Às vezes ela é de uma condição emocional e às vezes ela é de uma condição física. Mas em todas as três, Deus pode operar cura, ok? Então, tanto a libertação de espíritos de enfermidade, de doenças, a mesma coisa com uma doença que é fruto de uma amargura, de uma questão da alma, de uma falta de perdão, algo que aprisione a vida daquela pessoa e deixe um fardo sobre ela. Muitas vezes você vai ter pessoas com problema na coluna por conta de falta de perdão. Então é uma consequência no físico que vem da alma e do espírito, tá bom? Então, às vezes pode ser só uma questão física, um acidente, um machucado, algo que aconteceu, né? E como é que a gente fala normalmente para a gente exercitar o dom da cura? É muito importante você compreender isso. Quantas vezes as pessoas recebem os dons do Espírito e não praticam? Por que ela não pratica? Porque primeiro ela quer uma certeza de que aquele dom já está com ela, para depois ela dar um passo de fé. Isso não funciona. Os dons do Espírito funcionam em risco e fé. Primeiro você crê que recebeu o dom. Você põe o pé na água e Deus vem e faz o milagre. Tá bom? Então, o dom de cura, como é que você vai saber se você tem ou se você não tem? Deus pode te dar um sinal? Deus pode te dar um sinal. Mas a verdade é que você só vai descobrir, na verdade, mesmo, no dia que você orar por alguém por cura. Se você nunca orar por ninguém, você não vai curar ninguém. Então você precisa estar atento a isso. Você precisa botar o dom em prática. Então eu amo o testemunho do Todd White quando ele fala que orou mais de 300 vezes, se eu não me engano, para ver o primeiro surdo ouvir. Será que eu consigo amar os surdos a tal ponto de orar por todo surdo que eu encontrar até que eu veja um só? Dos 301 ouvir, eu vou me satisfazer, Deus. Eu vou ver a tua glória se manifestando. Então, será que eu consigo crer nisso? Será que eu consigo amar as pessoas a tal ponto? Eu me lembro que quando eu comecei a me mover em cura, eu estava caminhando numa praça e vi uma senhora andando. E ela estava mancando de uma perna, e ela caminhava arrastando a perna, e eu indo em direção a ela, e o Espírito Santo falando, ora por ela. Eu falava, Deus, mas não podia ser só uma dor de cabeça. E ele falou, não, ora por ela. E ela aproximando, ora por ela. E eu passei direto e não orei. E aí quando eu passei direto, eu falei, não acredito, eu estou pedindo tanto para Deus a oportunidade de orar por cura, e eu não tive coragem de orar. E aí o Espírito Santo me confrontou, falou, sabe por que você não orou? Você se ama demais. Sabe, você preferiu amar a si mesmo do que amar aquela mulher. Ela não precisava ser curada, ela só precisava ser amada. Se você tivesse dado o passo de fé, ela poderia não sair amada daqui, mas ela sairia curada daqui. Aliás,
quanto às vezes a cura emocional é mais importante do que a cura física. Então aquela mulher sairia curada na alma, ela sairia amada, ela seria tocada, ela seria notada, e isso traria cura para as emoções dela. Mas não, eu estava só com os olhos do físico, eu não tinha o entendimento ainda que Deus poderia fazer muito mais do que a cura no físico. Eu me lembro uma vez também que eu fui numa igreja pregar em Barueri, e eu estou lá pregando e de repente eu senti de Deus um mover de cura, e eu falei, é isso, vou com ousadia essa noite. E aí foi mais de 40, 50 pessoas curadas, foi muita gente curada, a gente perdeu as contas, e tinha uma menina sentada, eu falei, cara, o que está acontecendo? Por que nesse mover toda ela está sentada? E eu vi que os pés dela ela tinha uma deficiência congênita, os pés não eram retos, eram assim, deitados. Então eu fui até ela e falei, posso orar por você? Ela, claro, pode. E eu comecei a orar, eu fiquei ali 30, 40 minutos orando e nada. E eu fiquei revoltado, eu falei, Deus, eu não acredito que essa menina não vai ser curada. Deus, imagina, eu tentei convencer Deus. Falei, imagina, como se eu fosse melhor do que Deus, né? Como é que a gente é orgulhoso às vezes. Falei, Deus, imagina ela chegando em casa. Imagina a família dela. Imagina os vizinhos, Deus. Como se Deus fosse onisciente. Eu estou aqui tentando mostrar para Deus o que ele não sabe. E aí eu falei, Deus, cura essa menina hoje. E nada. Ela falou, não, eu já estou muito amada, muito obrigado, pode ir, tem mais gente para você orar, pastor, e tal. E aí eu falei, não, tudo bem, você não quer que eu ore mais? Ela falou, não precisa, mas eu vou continuar perseguindo a minha cura. E eu falei, então tudo bem. E aí eu voltei lá, orei com mais algumas pessoas, a gente foi orando, acabou. Quando a gente tinha acabado já, estava sentado com o pastor, veio uma senhorinha com uma vassoura na mão. E ela fala, tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem. O senhor pode orar por mim? Eu falei, meu Deus, o culto já acabou há tanto tempo, ela pediu para orar agora, estava tão cansado, e com a minha fé lá embaixo, frustrado com a menina que não foi curada. Ela falou assim, tudo bem, o que a senhora tem? Eu falei, tenho uma dor na coluna há muitos anos. E na hora me veio a imagem dela sentada, de duas pernas esticadas e a perna dela crescendo. E eu me lembrei de um vídeo que eu tinha mostrado para esse pastor mais cedo lá no dia. Eu falei, senta aqui. Ela sentou, e eu falei, posso tirar o sapato da senhora? Ela falou, o cheiro não está muito bom. Eu falei, não tem problema, o que importa é que a gente ore pela senhora. E quando nós esticamos as pernas dela, de fato, tinha uma diferença assim de um pé para o outro. E eu vi a espuminha dentro do sapatinho dela. E eu falei, a senhora tem uma diferença do tamanho da perna, né? Ela, sim. Eu falei, então vamos orar e pedir a Deus para que a tua perna cresça. E a gente começou a orar ali e falar, Senhor, vem com o teu poder de cura, né? Cura essa coluna, mas também vem com o teu poder para esticar essa perna. E de repente, eu estou lá, os olhos fechados, clamando o poder de Deus ali, e a perna daquela mulher cresce nas minhas mãos, e eu começo a ouvir o pastor gritando, acho que ele nunca tinha visto, eu acho que era a terceira ou quarta vez que eu vi isso muito no Pockets, e aí eu estou ali com ele, eu falei assim, cara, Deus curou, e a gente ali celebrando, e ela feliz da vida, e a dor na coluna foi embora, e de repente eu me paro a pensar, Deus, como é que o Senhor não curou aquela outra menina, e agora o Senhor cura essa senhora? E aí Deus foi unânime comigo, ele falou, eu não te pedi para curar ninguém, eu te pedi para amar. E eu te pedi para orar por cura, porque quem cura sou eu. Então Deus sabe o momento certo das pessoas serem curadas. Agora, enquanto houver esperança, nós precisamos orar, declarar, confiar que Deus é poderoso para curar. Então, até hoje eu encontro com algumas pessoas que muitas vezes estão passando por situações que eu falei, eu quero orar por você por curar, já orou tantas vezes, a gente ora de novo, enquanto houver esperança, nós vamos continuar orando, né? Então Marcos 16, versículo 17 e 18 diz, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você quer ver um mover de cura na tua vida? Você quer ver o poder de Deus através de você? Você precisa, presta atenção, você precisa dar passo de fé.
Você precisa impor as mãos. Você não vai ver o sobrenatural sem antes ter um passo natural. Primeiro você dá um passo natural, depois Deus vem sobre aquilo e traz o poder dele, o poder dunamis, que vai vir e tocar a vida daquelas pessoas, tá bom? E o último aqui é operação de milagres. A gente vê tantas vezes em Atos, por exemplo, o apóstolo Pedro junto com João chegando no templo lá na porta de Formosa para poder orar, e tem um paralítico ali, e ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e dá a mão para aquele homem, e aquele homem levanta e aquele homem é curado. Nós vemos também a operação de sinais e maravilhas por meio de Jesus transformando água em vinho lá no meio do casamento em Caná da Galileia. Nós vemos também operações de sinais e maravilhas drásticas quando a gente vê o apóstolo Paulo, o avental de Paulo sendo usado para curar pessoas, quando a gente fica abismado com a Bíblia dizendo que a sombra de Pedro curava. Meu Deus, que unção! Que a gente possa chegar lá, porque a Bíblia disse que obras maiores nós faremos. Então, meu irmão, vai jejuar, vai orar em línguas, vai clamar ao Senhor, para que o Senhor possa te encher cada vez mais com o poder de Deus, o poder dunamis, para você testemunhar que Jesus está vivo e Ele continua curando, Ele continua operando milagres, Ele continua libertando, Ele continua trazendo a sabedoria divina, Ele continua trazendo a revelação, os segredos mais ocultos do coração, para demonstrar o amor dele. Eu amo o fato de que entre 1 Coríntios 12, 14, que tanto fala sobre os dons, a gente tem ali 1 Coríntios 13, que fala exclusivamente sobre o amor. Todos os dons são ferramentas para promover encontros com o amor de Deus. É isso que serve os dons. Não serve para você mostrar que você é espiritual, não serve para você alcançar glória para si mesmo, não serve para você se tornar um popstar gospel, não serve para você se endeusar. Os dons servem para você servir. É para isso que o dom é ministrado, para servir, para que você tenha um bom proveito para o corpo de Cristo. Obviamente, o dom de línguas, como a gente já viu, é para edificação pessoal, então você precisa usar para si mesmo. Mas os demais dons é para o proveito da comunidade. E se é para o proveito da comunidade, eu e você não deveria estar excluído de uma comunidade, já que Deus está nos dando os dons para exercer na comunidade dos santos. E isso traz glória e honra para Jesus. Espero que tenha te ajudado essa aula, que você possa começar a praticar cada vez mais. A gente vai entrar aí um pouco mais profundo ainda em alguns outros pontos sobre os dons do Espírito Santo, especialmente na profecia. Também eu quero trazer passos práticos, tanto do profético quanto da palavra de conhecimento, e também nos dons de cura, tá bom? Então fica atento, que Deus possa encher você. Eu quero já orar aqui, fecha os teus olhos para que o Espírito Santo possa tocar você, assim como eu já recebi imposição de mãos e orações, e tenho visto câncer desaparecer, perna crescer, já vi pessoas sendo curadas, colunas sendo alinhadas, pernas sendo alinhadas. Eu creio que o Espírito Santo fará igual ou maior, porque o testemunho de Cristo, Apocalipse 19:10 diz, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando nós testemunhamos aquilo que Deus está fazendo através de nós, Ele pode vir fazer ainda mais através de você. E o meu desejo é que você possa contar testemunhos ainda maiores dos sinais e maravilhas que Deus está operando. Amém? Feche teus olhos. Deus, eu quero declarar aqui uma ativação sobrenatural. Eu declaro aqui nesse momento, nessa aula agora, o toque do Espírito Santo. Eu declaro palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dons de cura. Eu declaro em nome de Jesus o dom da fé. Eu declaro operação de milagres. Que o Senhor venha com toques sobrenaturais sobre cada um aqui que está assistindo essa aula. Que eles venham sentir no físico o toque sobrenatural e que eles venham dar o passo de fé. Receba aí no teu espírito o dom da fé, que o teu coração venha bater mais rápido agora, que você venha sentir uma aceleração no teu peito, um queimor no teu peito com o dom da fé, que o Senhor venha entronizar isso no teu coração. Eu peço ao Senhor também o dom de cura, que as tuas mãos, comigo normalmente as minhas mãos começam a formigar. Eu declaro, Senhor,
toca as mãos daquele que o Senhor quer usar com dom de cura, ativa os dons de curar, na autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos também, Deus, as operações de milagres, que os pés venham curar, que por onde eles caminharem, Deus, que eles venham, assim como a sombra de Pedro curava, que o caminhar deles venham curar e trazer sinais e milagres, operação de maravilhas, que o Senhor venha colocar, Pai, uma eletricidade nos pés, libera o dom de operação de sinais e maravilhas, que eles venham sentir um formigamento nos pés, na autoridade do nome de Jesus. Traz sinais para confirmar no físico aquilo que o Senhor está fazendo no espírito. A mesma coisa eu peço pela palavra de sabedoria, Senhor, que eles venham sentir nos lábios o toque do Senhor, que eles venham sentir, Deus, nos lábios um formigamento, um queimor do Senhor, assim como o Senhor tocou com aquela brasa nos lábios de Isaías. Nós declaramos aqui um toque nos lábios, enche de sabedoria o teu povo com o dom de sabedoria, que venha algo divino para que a gente possa trazer soluções na terra que estão conectadas com o reino nos céus. E eu quero declarar também sobre os olhos. Deus, abra os olhos espirituais para que eles venham ter, Deus, clareza, revelação, palavras de conhecimento, que o Senhor venha tocar os olhos daqueles que o Senhor está ativando palavra de conhecimento hoje, que o Senhor venha ativá-los agora na autoridade do nome de Jesus. Eu peço toques sobrenaturais também, Espírito Santo, naqueles que vão discernir as coisas, que eles venham sentir o nariz, Senhor, que nos ajuda a discernir tantas coisas. Venha sentir o nariz, sentindo como se fosse uma coceira agora, na autoridade do nome de Jesus. Aumenta, amplia o discernimento deles, amplia a autoridade para perseguir o mover do Espírito, o mover de Jesus, o mover de Deus Pai, e não permitir que engano algum fique no meio deles. Assim como eu fui ativado, eu peço ao Senhor a ativação desses dons. Eu peço ao Senhor que venha liberar, Espírito Santo, uma porção nova sobre cada um aqui, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Espero que tenha te ajudado bastante essa aula. Que Deus te abençoe. Procure os dons do Espírito. Não queira exercer o teu ministério sem ter as ferramentas necessárias para você ser eficaz naquilo que Deus te chamou para fazer. Se você ainda não tem todos os dons que você vai precisar, peça ao Espírito Santo que Ele dá abundantemente. Ele ama compartilhar conosco aquilo que é dele. E lembre-se sempre, talvez você tenha pensado assim durante a aula, talvez isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. De quem são os dons? Não é do Espírito Santo? E onde o Espírito Santo mora? Dentro de você. Se você é um cristão, o Espírito mora dentro de você. Se o Espírito mora dentro de você e Ele é o dono dos dons, onde os dons do Espírito estão agora? Dentro de você. O que eles precisam? Ser ativados. E é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui com você nesse momento, ativando você para uma temporada de mover sobrenatural, de passos de risco e fé, para você experimentar aquilo que Deus tem de sobrenatural para a tua vida. Deus te abençoe, um ótimo estudo, uma ótima experiência com o Espírito. Dê os passos de fé, se lancem desafios um para o outro, para que vocês possam contar testemunhos da glória de Deus. Grande abraço e a gente se vê por aí.